Como diria então um pastor moçambicano, vamos estar a igreja em oração agora, né, mas não daquela forma, né? E sim, possamos baixar nossas cabeças, né, e estarmos orando. Pai amado, eu quero chegar à tua presença e agora te pedir pelo pastor Roberto, Senhor, e te pedir que de fato tu exponha a tua palavra, Senhor, a tua vontade soberana e providencial a nós, Senhor, por meio do pastor Roberto, que tu use o teu servo, Senhor, para trazer a nós esperança, para trazer a nós exortação, Senhor, e consolação, Pai. Que de fato a tua igreja possa sempre lembrar de que tu és um Deus provedor e de que tudo irá resultar em tua glória, Senhor. Eu quero te pedir também pelas crianças, Senhor, que tu abençoe a Rose, que ela possa de fato trazer a palavra, Senhor, às crianças na linguagem delas e que de fato elas entendam, Senhor, também que tu és um Deus soberano e controla todas as coisas, Senhor. De fato, tu possa nos abençoar para a honra e para a glória do teu nome, Senhor, e do nome de Jesus Cristo. Amém. Boa noite. Nós estamos olhando aqui para as Escrituras Sagradas nessas últimas semanas. Como o Guilherme mencionou algumas vezes aqui na sua direção de louvor, nós estamos refletindo sobre a doutrina da providência divina. E nos meus últimos sermões eu enfatizei que o propósito supremo da providência divina é a sua própria glória, mas é também a glória do seu Filho amado, Jesus Cristo. E nós vemos que este propósito supremo de Deus buscar a sua própria glória, ela traz felicidade e ela traz deleite para o seu povo santo. Porque na medida em que eu, Filho de Deus, estou comprometido com a glória de Deus, eu estou buscando a glória de Deus, eu estou vivendo para a glória de Deus, eu desejo ver a glória de Deus, exatamente nessa medida em que nós buscamos a glória de Deus, exatamente nesta medida vai existir uma maior alegria, vai existir uma alegria mais exuberante no nosso viver, na nossa experiência e também na nossa caminhada para a cidade celestial. O ser humano foi criado para desfrutar de alegria. E se nós queremos caminhar na direção da alegria, o segredo para isso é caminharmos na direção da glória de Deus. Porque na medida em que nós glorificamos a Deus, nós estamos mais satisfeitos nele. Então, pensamentos bem introdutórios de algo que nós já temos visto até aqui. E hoje nós vamos começar a ver dois outros conceitos importantes. Nós vamos começar a ver a extensão e a natureza da providência divina. Extensão e natureza da providência divina. Quando nós tratamos acerca do objetivo supremo da providência divina, que é a glorificação de Deus o Pai e a glorificação de Deus o Filho, qual era a nossa pergunta? Que pergunta nós estávamos fazendo ali naquele momento? A pergunta era a seguinte: para onde ou em que direção está se movendo a providência divina? Essa era a nossa pergunta. Nós estamos olhando aí para a questão do propósito. Mas agora que nós vamos olhar para a extensão da providência divina e vamos olhar para a natureza da providência divina, a nossa pergunta vai ser outra.
Nossa pergunta será a seguinte: de que forma Deus cuida ou age para que tudo termine como Ele planejou? Se o fim de tudo é que Ele seja glorificado para sempre, e este é o fim de todas as coisas, como Deus vai levar todas as coisas até este clímax, até este fim, até a consecução deste objetivo, deste propósito supremo? Existem vários textos na palavra de Deus, até aqui a gente já olhou muitos deles, que apontam que o final da história vai ser dessa forma. Na semana passada nós vimos um texto em Apocalipse 5:13, vamos só voltar lá para lembrar, Apocalipse 5:13. E ali o autor da carta, o apóstolo João, olhando lá para uma cena celestial, contemplando já a plenitude dos tempos, ele diz: depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há, que diziam: aquele que está assentado no trono e ao Cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todo o sempre. Então é para este final aqui, apoteótico, se podemos dizer dessa forma, é para este grande finale aqui que caminha toda a história da providência divina. Tudo que nós estamos observando, estudando, conhecendo sobre a providência divina caminha para esse grande finale aqui. Hoje nós vamos começar a entender algo então sobre a extensão e a natureza da providência divina. O que significa a extensão da providência divina? O que significa a natureza da providência divina? Primeiro conceito, então, primeiro pensamento: a extensão da providência é algo que envolve toda a amplidão ou amplitude, é toda a abrangência do governo de Deus, do controle de Deus sobre toda a realidade criada. E quando nós estamos pensando deste ponto de vista, do governo de Deus sobre todas as coisas, e sobre tudo, sobre toda a realidade criada, nós estamos pensando aí, então, na extensão da providência divina. A providência divina se estende até as galáxias mais distantes, ela alcança aí as partículas subatômicas, ela abrange todos os sistemas climáticos que existem no mundo, ela abrange as mutações de vírus, ela inclui todos os movimentos dos reis e das nações, ela inclui as mínimas escolhas da vontade humana. Agora, tudo isso aí que eu estou falando é ainda apenas descritivo. O que significa isso? Isso é uma tentativa de dizer que nada, absolutamente nada, coisa nenhuma, nada mesmo, está fora da providência divina. Então, esta é a extensão da providência divina. Ela abrange a tudo e ela abrange a todos. Está entendendo isso? Pelo menos conceitualmente. E quanto à natureza da providência divina? Agora, a natureza diz respeito não tanto à abrangência, tanto à amplitude, mas diz respeito à influência governamental de Deus.
significa o seguinte: Deus influencia tudo o que ele governa. A natureza da providência, então, divina, tem a ver com a forma como ele exerce o seu governo. A natureza da providência divina tem a ver com a forma como ele controla todas as coisas. E quando nós estamos pensando deste ponto de vista, nós estamos pensando na natureza da providência divina. Então, a extensão, ela tem a ver com a abrangência do governo de Deus. A natureza da providência tem a ver com a influência divina no seu governo. Tem a ver com a forma como Deus governa o mundo. Então eu vou ser ainda mais elementar. A extensão é o governo de Deus sobre tudo e sobre todos. A natureza é como Deus efetivamente exerce este governo para atingir o seu propósito supremo, que é o quê? A glorificação do Pai e a glorificação do Filho, e isso pelos séculos dos séculos. Amém. Ok, são pensamentos, são noções conceituais. Agora, ao colocar esses pensamentos desta forma, como eu estou expondo aqui, extensão e natureza da providência divina, ao colocar os pensamentos dessa forma, talvez você já pensou em algumas questões aí complicadas. Porque surgem algumas questões complicadas quando nós entendemos a extensão e a natureza da providência de Deus nesses termos. Por exemplo, se o governo providencial de Deus, ele é sobre tudo, e ele é sobre todos, isso também atinge as ações pecaminosas dos homens? Se o governo de Deus é sobre todas as coisas, sobre tudo e sobre todos, isso atinge as ações pecaminosas dos homens? E se a resposta é sim, como é que Deus faz isso de forma que ele não seja culpado pelo pecado? É fácil ou difícil entender isso? Se o governo providencial de Deus atinge os ventos, atinge as ondas, atinge as chuvas, como é que ele faz isso quando um furacão, ou um tsunami, ou inundações, como as que aconteceram recentemente aqui no Rio Grande do Sul, devastam cidades inteiras, matam milhares de pessoas, provocam o caos, e ainda assim todas essas coisas devem ser coerentes com a sua misericórdia e com a sua benignidade? Como diria o Michel, como assim? Essas questões aqui, elas são questões muito difíceis. E eu espero que até o final desta série de sermões, que vai levar ainda algumas semanas, nós vamos conseguir, através das Escrituras, entender algumas destas questões aqui à luz da providência divina. Nós precisamos saber sobre a extensão da providência divina, nós precisamos saber sobre a natureza do governo divino, nós precisamos saber como ele governa, como ele exerce esse governo. E isso, irmãos, é realmente muito importante para a nossa perseverança,
é muito importante para as nossas batalhas, é muito importante para que nós tenhamos coragem diante das realidades da vida, e é muito importante para que nós possamos chegar à cidade celestial com descanso no nosso coração. Nós já vimos um texto lá no Novo Testamento, no livro de Atos, onde o Dr. Lucas escreve, que são palavras de Paulo ali: existimos e nos movemos por causa de Deus. Nós existimos e nos movemos por causa de Deus e para Ele. E nós estamos neste processo aí, onde todas as coisas, no final, como lembrou o Guilherme, vão convergir em Cristo. Paulo diz isso lá em Efésios 1:10. E tudo isso aí vai ser para a glória de Deus Pai. Ok. Vamos pensar um pouco agora, vamos começar a trabalhar um pouco esse assunto. Vamos pensar um pouco sobre a providência divina na natureza. Agora me ouçam bem, não vamos confundir. Os dois conceitos que nós queremos trabalhar ao longo de algumas semanas é extensão e natureza da providência divina, ok? Agora nós vamos começar a ver um pouco sobre a providência divina na natureza. Agora eu estou me referindo ao mundo físico, ao mundo natural. Nós vamos olhar um pouco para a providência de Deus no mundo natural, na natureza física, no mundo animal, e nós vamos ver, em relação a essa providência de Deus no mundo natural, algumas coisas que nos falam sobre a extensão e a natureza da providência divina. Nós sabemos pela palavra de Deus que Deus criou o mundo. Isso significa que nós que cremos nisso, que nós somos o quê? Do ponto de vista científico, nós somos criacionistas. Nós não somos evolucionistas. Nós somos criacionistas. Deus criou o mundo e Deus criou todas as coisas que existem no mundo. Mas nós sabemos pelas Escrituras que Deus não apenas criou o mundo natural, Ele não criou o mundo natural para que o mundo natural seguisse o seu curso sozinho. Deus não criou o mundo natural e depois Ele se distanciou do mundo natural. Não foi assim. Eu quero agora criar este universo, muito bem, está criado agora, cada um com seus problemas. Vocês agora se ajeitem aí. A minha parte era criá-los. Deus não criou o mundo natural e depois se distanciou da sua criação. O que nós vemos nas Escrituras é o contrário. O que nós vemos é que Deus cria todas as coisas e depois Ele sustenta todas as coisas. Ele cria, Ele sustenta. Ele cria, Ele mantém. Ele cria, Ele assiste. Deus governa sobre todas as coisas do mundo natural. Como é que Ele faz esse governo? Através do seu Filho, Jesus Cristo. Lembra que o autor da carta aos Hebreus diz para a gente lá em Hebreus 1:3? Hebreus 1:3. O autor da carta diz o seguinte: o Filho, quem é o Filho? Jesus, é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, e aí? Sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. O Filho é o Criador, ou por meio dele todas as coisas foram criadas, e o que mais? Ele é também o sustentador, ou o
mantenedor. É Ele que mantém todas as coisas. Colossenses, capítulo 16 e 17, capítulo 1, versículos 16 e 17, um texto que a gente tem voltado a ele frequentemente. Colossenses 1, 16 e 17, Paulo diz o seguinte: pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. Nele quem? Jesus Cristo. Esse é um texto de Paulo que aponta para a divindade de Cristo. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Olha, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Versículo 17, ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste, e nele tudo se mantém, e nele tudo é sustentado. Nessas duas passagens aqui nós vemos que Deus, o Filho, o Senhor Jesus Cristo, ele sustenta todas as coisas. Ok, eu estou indo pelas beiradas neste mingau, nós estamos começando a comer aqui. Agora venha comigo para o Salmo 104. Salmo 104. Vamos ler os versículos 24 a 31. Salmo 104, 24 a 31. Me acompanhe na leitura. Quantas são as tuas obras, Senhor? Fizeste todas elas com sabedoria. A terra está cheia de seres que criaste. Eis o mar, imenso e vasto. Nele vivem inúmeras criaturas, seres vivos, pequenos e grandes. Nele passam os navios e também o Leviatã. Sabe o que é Leviatã? É uma palavra hebraica aqui para fazer referência aos grandes animais marinhos, aqueles animais assustadores, provocavam pânico, talvez ameaçadores. Então, às vezes, a palavra se aplica a grandes crocodilos enormes, às vezes a baleias enormes, assassinas, talvez alguma forma de dinossauro que existiu pós-dilúvio em outras formas, mas que habitavam os oceanos. Então, sempre que há uma referência a um grande animal marinho no oceano, então o autor sagrado usa a palavra Leviatã. Era um animal que dentro da mitologia cananeia trazia medo, pânico, lembrava destruição. Pois o texto aqui diz: nele passam os navios e também o Leviatã, que formaste para com ele brincar. Todos eles esperam em ti, para que lhes dês o alimento no tempo certo. Tu lhes dás e eles o recolhem. Abre a tua mão e saciam-se de coisas boas. Quando escondes o rosto, entram em pânico. Quando lhes retiras o fôlego, morrem e voltam ao pó. Quando sopras o teu fôlego, eles são criados e renovas a face da terra. Perdure para sempre a glória do Senhor. Alegre-se o Senhor em seus feitos. Todo este salmo aqui é um salmo que na sua composição lembra muito para a gente aquilo que nós encontramos em Gênesis capítulo 1, lá na semana criativa. Então nós olhamos aqui para esse salmo e nós vemos aí que a terra e o mar, eles estão cheios de seres criados por Deus. Agora, isso não aconteceu somente no início do mundo. Sempre que um ser vivo chega à existência, como ele chegou à existência?
Sempre que um ser vivo chega à existência, Deus está ativo nessa criação. Versículo 30. Quando sopras o teu fôlego, eles são criados e renovas a face da terra. Deus está ativo na criação de cada ser vivente. Agora, Deus não somente está ativo em dar vida a todos os animais, mas Ele também os mantém vivos. Versículos 10 a 14 deste Salmo 104. 10 a 14 que não lemos. O salmista escreve: fazes jorrar as nascentes nos vales, e correrem as águas entre os montes. Delas bebem todos os animais selvagens, e os jumentos selvagens saciam a sua sede. As aves do céu fazem ninho junto às águas, e entre os galhos põe-se a cantar. Dos seus aposentos celestes, ele rega os montes. Sacia-se a terra com o fruto das tuas obras. É ele que faz crescer o pasto para o gado, e as plantas que o homem cultiva para da terra tirar o alimento. O salmista está dizendo aqui para a gente que Deus faz jorrar as nascentes. Ele diz aí no Salmo que dos seus aposentos celestes, o Senhor rega a terra. Ele sacia a terra com as obras das mãos dele. O salmista diz que ele faz crescer o pasto para o gado. Meus irmãos, certamente que tudo isso aqui não é apenas uma composição poética. Não é apenas um estilo poético de reescrever Gênesis capítulo 1. O que significam todas essas afirmações? Todas essas afirmações mostram para a gente que Deus está no governo do mundo natural. Você me ouviu bem? Deus está no governo do mundo natural. Esses textos aqui do Salmo 104 mostram para a gente que Deus faz provisões para as suas criaturas. Esse texto mostra para a gente que existe um cuidado intencional de Deus para com as suas criaturas. Outro texto. Agora venha comigo, deixa marcado aí o Salmo 104. Venha comigo lá para Mateus 6, 26. Mateus 6, 26, um texto conhecido, creio da maioria aqui, lá do Sermão do Monte. E Jesus diz o seguinte aos seus discípulos: observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Então nós estamos aqui nessa sessão do Sermão do Monte, conhecida como a ansiosa solicitude pela vida. E aqui no Sermão do Monte, o Senhor Jesus Cristo está dizendo aí que o Pai Celestial alimenta as aves. Agora você acha que isso é figurativo ou é literal? Isso é literal. O Pai Celestial alimenta as aves. E isso aí mostra que Deus está governando sobre o mundo animal. Venha para outro texto, ou melhor, volte para o Salmo 104. Salmo 104. Agora os versículos 27, 28 e 29. Todos eles esperam em ti. Todos eles quem? A quem o salmista está se referindo?
os animais. Todos eles esperam em ti para que lhes dês o alimento no tempo certo. O que o Senhor Jesus Cristo disse sobre as aves? O vosso Pai Celestial as alimenta. Diz o salmista, versículo 28, tu lhes dás o alimento e eles o recolhem. Abres a tua mão. Quando ele abre as mãos, o Criador, o que acontece? Saciam-se de coisas boas. Quando esconde o rosto, eles entram em pânico. Quando lhes retiras o fôlego, o que acontece? Morrem e voltam ao pó. Então, no princípio lá da criação, Gênesis 1, Deus criou todas as coisas. Vemos isso em Gênesis 1. Mas a partir deste princípio, desse tempo em que Deus criou todas as coisas, a partir dali, existe uma maravilhosa prontidão e providência divina em manter a sua criação. Outro texto, vá para o Salmo 147. Salmo 147, 8 e 9. Aqui o salmista diz o seguinte, Salmo 147, 8 e 9. Ele cobre o céu de nuvens, concede chuvas à terra e faz crescer a relva nas colinas. Ele dá alimento aos animais e aos filhotes dos corvos quando gritam de fome. Agora, nós não somos evolucionistas e nós não somos também naturalistas. Nós somos criacionistas. O Deus que criou todas as coisas, esse Deus, ele também governa sobre todas as coisas. Este Deus, ele sustenta este universo. Este universo aqui, ele não é sustentado por processos físicos, científicos ou irracionais, muitas vezes. Seja o mundo da natureza, seja os olhos, seja os ouvidos dos homens, tudo isso vem de quem? Vem de Deus. E tudo isso é mantido por quem? Por Deus, pela providência divina. Tem um texto em Provérbios que remete a esse pensamento, Provérbios 20, 12. Provérbios 20, 12. O pregador diz aqui nessa passagem, os ouvidos que ouvem e os olhos que veem foram feitos pelo Senhor. Então, todos os bilhões de ouvidos, nós temos 8 bilhões de seres humanos na Terra, então os 16 bilhões de ouvidos, os bilhões de olhos que existem nesse planeta, todos eles foram feitos por Deus. Eles não foram apenas planejados por Deus lá na eternidade passada, mas eles foram feitos por Deus lá no ventre materno. O salmista diz lá no Salmo 139, 13, Salmo 139, 13, o salmista diz, tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Irmão, todos esses textos aqui, eles são muito esclarecedores e profundos. Todos esses textos aqui ensinam para a gente que a grama, a chuva, as fontes de água, os ouvidos, os olhos, todas essas coisas,
Tudo que existe neste universo, todas essas coisas são obras das mãos de Deus, que as criou por meio de Cristo. Elas foram trazidas à existência por Deus e elas são mantidas por Deus e elas cumprem o seu propósito designado por Deus. Foram trazidos à existência, são mantidas e cumprem o seu propósito designado por Deus. Vão associando todos esses pensamentos à questão da extensão e da natureza da providência divina. Outro texto, Isaías 40, versículo 26. Isaías 40, versículo 26. Olhem que passagem mais extraordinária essa passagem. Deus fala através do profeta. Ergam os olhos, que ele criou. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial. E a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder, e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Quando nós olhamos para o universo sideral e nós vemos as estrelas, nós nem conseguimos a olho nu ver quantas estrelas existem no universo sideral, mas nós sabemos que elas são incontáveis. Você não tem condições de contar o número de estrelas que existe no universo, porque existem bilhões de estrelas no universo sideral. E Deus diz aqui que Ele conhece cada uma delas. Não é que Ele conhece as estrelas. Ele conhece cada uma delas. E mais ainda, Ele diz que Ele dá nome a cada uma delas. Cada estrela, ela está segura no universo. A providência divina faz com que todas elas funcionem adequadamente no universo. E sabe por que isso acontece? Porque foi Deus quem organizou o universo. As estrelas permanecem lá nos seus locais, nas suas órbitas, nos seus espaços, elas estão lá em harmonia, elas estão lá em paz. Todos esses textos, irmãos, mais uma vez eu insisto, todos esses textos mostram para a gente a onipresente e a onipotente providência de Deus no mundo natural. Deus criou, Deus sustenta, Deus possui, Deus governa o mundo natural. E tem mais uma coisa, não é somente isso. O Salmo diz para a gente que Deus se alegra em seus feitos. Volte ao Salmo 104, versículo 31. Salmo 104, 31. O salmista escreve: perdure para sempre a glória do Senhor. Alegre-se o Senhor em seus feitos. A providência divina na criação e com a criação manifesta não apenas a glória de Deus, mas manifesta também a alegria que Deus sente em tudo aquilo que Ele realiza. E tudo aquilo que Ele trouxe à existência. Deus se regozija nas obras de suas mãos. Sendo assim, se isso é verdade, e é verdade,
se Deus se alegra nas obras das suas mãos, então nada do que Deus faz é um desperdício. Nada do que Deus faz é sem sentido. Nada do que Deus faz é por acaso. Então, lembrado que lá em Gênesis 1, quando terminou a semana criativa, quando Deus olhou para tudo quanto Ele criou, qual foi a sua expressão? Deus olhou para tudo que Ele tinha criado e Ele disse que tudo era muito bom. Gênesis 1, 31. Ele olhou para tudo que Ele criou e qual foi a conclusão? É muito bom. É parte da glória de Deus não perder nada da criação. Ele criou todas as coisas. Isso fala da extensão da providência de Deus. Ele valoriza e cuida de tudo o que Ele criou. Isso fala do quê? Da natureza, da providência divina. Ok. Agora, como o saber e o lembrar essas coisas me ajudam no tempo presente? Salmo 104, o salmista ele está literalmente cantando, isso aqui é um hino de louvor, ele está cantando a respeito da glória do Senhor na criação. Ele canta sobre a grandeza de Deus. Deus é o Criador de todas as coisas, os céus e a terra são criados, as necessidades das criaturas são atendidas, Ele cuida de uma forma providencial da criação, e isso deve mostrar para nós que o Criador, Ele é maior do que a criação, é Ele que precisa ser louvado e não a criação. O salmista vê que toda a criação espera pelo cuidado providencial de Deus, e Deus nunca falha. Existe um contínuo compromisso de cuidado de Deus com a sua criação. Deus fez o mundo e Deus continua a governar. Deus supre de forma abundante todas as necessidades da sua criação. Todas as coisas vivas, seja na terra, seja no mar, elas dependem de Deus para o seu suprimento. Até para respirar, diz o salmista, elas dependem de Deus. E o salmista percebe que Deus é generoso para com a sua criação. Todo este cuidado, toda esta bondade de Deus para com a sua criação natural é algo que lhe agrada a Deus. Ele se regozija nas suas obras. E temos que entender que obras aqui no Salmo 134 é tanto a criação como o cuidado da criação. O cuidado de Deus pela criação é uma das obras da providência de Deus. Deus se alegra com as suas obras, em criá-las e em cuidar delas. Ok, agora vamos para o Testamento. Eu quero fazer um link de todos esses pensamentos aqui. Vamos novamente para Mateus 6:26. Aquele texto sobre as aves do céu. Vamos ler isso novamente. Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Isso que Jesus está dizendo aqui, o salmista explicou poeticamente, belamente, no Salmo 104. Ok, mas como termina o versículo? Não tem vocês muito mais valor do que elas? Mais à frente, Mateus 10:31.
Mateus 10, 31. Olha, portanto, não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Mais adiante, Mateus 12, 12. Mateus 12, 12. Quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Vocês estão percebendo aonde eu quero chegar? O ser humano, ele vale muito mais do que os animais. Dentre todas as criaturas de Deus neste universo, apenas o homem foi criado à imagem e semelhança. Vocês valem muito mais, disse Jesus aos seus discípulos. Agora, irmãos, se Deus cuida da sua criação natural, nos termos em que nós olhamos até aqui, se Ele cuida das aves do céu, se Ele cuida dos lírios do campo, quanto mais Ele vai cuidar dos seus filhos. O Pai Celestial provê soberanamente e providencialmente a assistência a todas as criaturas do mundo animal. Não foi isso que nós vimos? Ele provê soberanamente e providencialmente, até mesmo para aquelas criaturas que talvez aqui na época do Senhor Jesus Cristo fossem consideradas insignificantes, como um pardal. Vocês valem mais do que muitos pardais. Jesus disse isso aos seus discípulos. Vocês valem bem mais. Agora, não me acusem aqui de ser um teólogo da prosperidade, tá? Não vamos confundir as teologias. Essa avaliação aqui, vocês valem bem mais. Essa avaliação aqui é uma avaliação de quem? Quem está dizendo isso? Jesus. Essa avaliação ou essa estimativa não é uma estimativa do homem. É uma avaliação de Jesus. Se as criaturas do mundo natural que não foram criadas à imagem e semelhança de Deus podem confiar no cuidado providencial de Deus, o que dirá aos seus filhos? Vocês valem mais que uma ovelha. Ela é um animal. Agora, eu e você, que cremos em Jesus Cristo, nós somos ovelhas do seu rebanho. O que significa dizer, nós somos a sua criação espiritual. Se Deus cuida assim da criação natural, Ele não vai cuidar de forma muito mais intensa da sua criação espiritual? Ele não vai cuidar de nós? Se toda a providência divina sobre a criação natural manifesta a glória de Deus, se Deus se regozija em governar e cuidar do mundo natural, quanto mais glorioso, meus irmãos, e prazeroso para Deus é cuidar dos seus filhos, nos quais Ele está agindo aqui e agora, neste momento. A sua providência está sobre minha vida e sobre a sua vida. Ele está agindo para nos tornar conformes à imagem do seu Filho. Ele não cuidará de nós? Vocês valem bem mais. Último texto, Salmo 121. Salmo 121.
Levanto os meus olhos. Para onde? Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? Agora presta atenção no versículo 2. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal. Protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Versículo 2. O Senhor que fez o céu e a terra. Aqui está a segurança do cristão. Aqui está a segurança do povo de Deus. Deus é o nosso ajudador. Ele é o nosso guardador. Ele é o nosso protetor. Ele é o nosso preservador. E Ele é o nosso Salvador. O nosso socorro vem do... Quem é Ele? É aquele que fez os céus e a terra. É aquele que quem se disse em Isaías 40, grande é o seu poder, imensa a sua força, e quando Ele chama, nenhuma estrela tem. A nossa jornada, ela vai ser bem sucedida até a nossa pátria celestial, porque existe um incansável, melhor palavra que eu posso encontrar, um incansável cuidado de Deus para com o seu povo. O Deus que fez o céu e a terra, Ele tem um poder ilimitado e universal. Isso é a extensão da providência divina. E este Deus que fez o céu e a terra, Ele tem um cuidado intencional, amoroso, bondoso, protetor para com as suas criaturas e para com os seus filhos. Ele nos protege, Ele nos guarda de todo mal. O salmista encerra dizendo: Ele guarda a nossa saída e Ele guarda a nossa chegada. E enfim nós vamos chegar bem na nossa cidade celestial. Ele é glorificado nisso. Ele se alegra nisso. E o mais gracioso, Ele está fazendo isso. A Ele seja a glória pelos séculos dos séculos. Vamos orar. Pai, te agradeço pela oportunidade de expor a Tua palavra. Somos tão imperfeitos, tão fracos, tão sem sabedoria, Senhor. Se nós podemos alguma coisa, somente no Senhor. Existimos e nos movemos no Senhor. Obrigado que nessa noite podíamos olhar, Senhor, para esses textos todos que falam da Tua providência divina na criação natural. E nós não podemos deixar de pensar na nossa criação. Nós que somos feitos à Tua imagem e semelhança, não podemos deixar de pensar na nossa criação espiritual, quando fomos feitos novas criaturas em Cristo. E não podemos deixar de perceber todo o Teu cuidado, todo o Teu amor, toda a Tua bondade. Nós encontramos, Senhor, ao estarmos nos Teus braços, nas Tuas mãos. Continue, Senhor, a manifestar o Teu poder providencial
vida de todo mundo. E que essas verdades, Senhor, contribuam para trazer alegria ao nosso coração, confiança quanto aos teus propósitos e coragem, Senhor, para avançarmos diante dos desafios da vida. Obrigado, Senhor, por tua palavra, que ela fale aos nossos corações. Cada coração precisa de uma ministração específica da tua palavra. O Senhor fale, Senhor, com todos nós. E também nisso o Senhor seja glorificado em todas as coisas.